no dia 15 de março, que nós realizamos a nossa última celebração aqui nesse ambiente, cheio de pessoas. Me recordo que no culto das 17 horas, os homens estavam voltando do retiro, um culto muito alegre, já com algumas medidas restritivas. E olha só como ficou esse cenário. Já são 3 meses aproximadamente que estamos nesse ambiente vazio. E eu confesso a você que foi muito difícil, está sendo difícil para a gente fazer essas celebrações, pensando nas pessoas que aqui estão. Está sendo pesado para o nosso coração proclamar, sabemos que estamos sendo ouvidos, porém não tem pessoas aqui. E isto mexe com o nosso coração. Por exemplo, cadê aquelas pessoas que ali estavam? Ricardo e Lúcia Zocolaro, Paulinho e Dani, sempre vocês sentam aqui. Gustavo, Mariana, sua família aqui perto. Claudomiro, Marlene, São Antônio, Polônia e Maria, a família do Rubens aqui, Aires e Nice, Soadão, bem ali naquele lugar. A Val, Valmir, está aqui o Valdir e a Glaciária, Renato e Dani. Cadê essas pessoas? Aqui a Jarmelina, Celso e família. Cadê essas pessoas? A Laide e Jairo, lá naquele lugar. Sou Heber e Dona Laide, que sempre sentam naquele lugar. Claudemir e Nancy, vocês que sempre ficam aí. Pois essa é a nossa realidade desses últimos 3 meses. Temos vindo aqui aos domingos e temos vindo aqui também às terças-feiras. Olha, quem antes da pandemia tentava manter a sua fé apenas com os cultos de finais de semana, eu não sei o que você está fazendo. Pior é aqueles que ainda estão vivendo numa dimensão em que não conseguem manter aquela regularidade de leitura da palavra e da sua vida devocional. E temos aqueles também que eram bem definidos, participavam das celebrações. Eu creio que você deve estar sentindo uma falta incrível de estarmos juntos aqui, de participarmos deste momento solene. Eu diria que na dieta alimentar, normalmente, nos dias da semana, a gente come um arroz, um feijão, uma saladinha e uma mistura. E na dieta também alimentar, aos finais de semana, normalmente as famílias elaboram melhor o seu cardápio para participar de uma coisa mais requintada. Eu queria dizer que nós podemos fazer uma analogia que na dieta espiritual, na sua vida com Deus, no dia a dia ela se mantém através da sua vida devocional, que se consiste na leitura da palavra, no tempo seu com oração ao Senhor. E nos finais de semana a gente pode incrementar mais isso com as nossas celebrações. Agora, nos assusta porque algumas pessoas com as quais nós contatamos, eu diria que em torno de 10 a 15% do contato que nós temos com o nosso hall de membros, por telefone, aniversário e outros contatos, a gente percebe algumas pessoas que estão desconectadas, não têm mantido a sua regularidade devocional, não têm participado dos cultos online. Olha, eu queria dizer que se você não resgatar isso na sua vida, você não vai sobreviver na sua fé. Então é um tempo muito importante para fazermos uma avaliação espiritual, para olharmos para dentro de nós, a nossa relação com Deus. Porque talvez aquelas pessoas que estavam amedrontadas e assustadas com os sinais e com as pistas do fim, podem agora retornar para Deus, buscar ao Senhor. A gente tem recebido pessoas assim com vontade. Mesmo esses dias atrás, nós fizemos o batismo de uma mulher que queria declarar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E é tempo então de você avaliar a sua vida espiritual. Recentemente pregamos neste lugar: guarda quanto falta para terminar a noite. Esse edomita, um morador de Edom, chegou para aquele vigia e perguntou: guarda quanto falta para terminar a noite? Tamanha a sua angústia, tamanho o seu desespero. Olha, quando é que vai acabar esse trem? Quando é que a vida vai voltar a ser normal? Quando nós poderemos nos congregar? Quando poderemos sair na cidade, dar o nosso abraço? É dentro desse contexto que eu queria convidar você a ler comigo o texto de Daniel 9, versículos 3,
13 a 19. Não sei se você consegue acompanhar com o tamanho dessa fonte aí, mas você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Senhor, a tua palavra lida, que o nosso coração seja como uma terra bem regada, adubada, própria, para que recebendo a semente da tua palavra, possa produzir e frutificar, e possa trazer alegria, consolo, fortalecimento, renovação, restauração. Espírito Santo, que cada casa, cada lugar onde esta mensagem for chegada, as pessoas possam ser impactadas pela tua presença. Que o Senhor nos abençoe e use-nos como instrumento da proclamação da tua palavra em nome de Jesus. Amém. A maioria das pessoas sabe da história de Daniel, principalmente quando se fala do Daniel na cova de leões. O povo de Judá foi levado cativo para uma terra diferente, chamada Babilônia. Isso no século VI antes de Cristo. E dentre esses, encontrava-se alguns adolescentes, alguns jovens. Daniel era um deles com seus amigos. Eles foram ser estagiários na corte de Nabucodonosor. E Daniel, pela direção de Deus na vida dele, ele cresceu assustadoramente. Ele tinha uma fidelidade muito grande para com o Senhor, e ele recebeu do Senhor a capacidade de interpretar sonhos. Ele fez assim com Nabucodonosor, com seu filho, e ele participou não só dos reinos da Babilônia, mas também do reino persa. E ele pôde trazer ditos, profecias, visões que envolviam o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. As profecias de Daniel já apontavam para o futuro. O que o livro de Apocalipse é para o Novo Testamento, o livro do profeta Daniel é para o Velho Testamento. Um livro profético, um livro que descortina a história, um livro que aponta a direção. E quando Daniel, ouvindo todas estas coisas, e sabendo que o profeta Jeremias já havia dito que o povo de Israel, Judá precisamente, deveria passar por 70 anos, e a cidade de Jerusalém seria desolada, então ele tendo consciência, vendo o que estava acontecendo na história, diz o texto bíblico que no período do rei Dario, ele então foi aos livros, foi aos escritos bíblicos, foi aos escritos dos profetas para investigar. E ele compreendeu que aquele período de desolação era por conta da desobediência. E o que ele fez, de forma assustada, voltei o rosto ao Senhor Deus. Essa é a temática que eu quero lidar com vocês hoje.
entendendo o que Daniel viu na sua nação, apreensível com todo o contexto histórico e com todos os ditos de Deus que se cumpriram através do Império Babilônico na vida do povo de Judá. Agora ele está então assustado, e a ação, a atitude, a medida que ele adota é: voltei o rosto ao Senhor Deus. Existe uma expressão hebraica interessante, eu queria que você visse ela transliterada, que está aí na sua tela. Vaetená et panai el Adonai ha Elohim. Vaetená et panai el Adonai ha Elohim. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Vaetená et panai el Adonai ha Elohim. Voltar significa mudar, fixar e dirigir o seu coração, não só a sua vista física. Virar o rosto, olhar para Adonai, para o Senhor Deus. As duas expressões aqui são do nome de Deus, Adonai, que significa o Senhor, e o outro nome é Elohim, o Deus que governa, o Deus juiz, o Deus verdadeiro. Para situações adversas, para a desolação de Jerusalém, para o cativeiro na Babilônia, para esse período de 70 anos no exílio, a reação de Daniel é: diz, voltei o meu rosto, voltei o rosto para o Senhor Deus, ao Senhor Deus. E é isso que quero convidar você nesta hora, para pensar junto comigo, quais foram essas medidas que declaram, que denotam, que caracterizam que Daniel voltou o rosto ao Senhor Deus. Vaetená et panai el Adonai ha Elohim. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Em primeiro lugar, Daniel diz, para compreender a sua palavra. É isso que o versículo 14 registra. O Senhor cuidou em trazer sobre nós tudo o que estava escrito. E ele diz justamente o que estava escrito. Versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. A lei de Moisés aqui incluiria todo o Velho Testamento, especialmente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E Daniel diz que o Senhor confirmou na sua palavra. Meu amigo, nos momentos de desolação, nos momentos de ruína, você tem que voltar o rosto ao Senhor, como? Se dedicando à sua palavra, a fazer o que Daniel fez, se debruçando sobre esses escritos, para entender, para discernir, para compreender o que é que Deus tinha para o seu coração. Olhando para as profecias, versículo 2 ele diz, entendi pelos livros, que o número de anos que falara o Senhor pelo profeta Jeremias. Nós não podemos ficar nesse analfabetismo bíblico, nós precisamos, nos momentos de dificuldades, de tragédias e de desolação, voltarmos para o Senhor, para compreender, para entender o que Deus quer, para discernir. E foi isso que Daniel fez. E ele pôde ter a compreensão por esse livro, que o juízo que eles estavam experimentando era decorrente da desobediência. Deus já advertira, Deus já falara, e ele agora ratifica no versículo 14 desse texto: o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Por quê? Não obedecemos a sua voz. Interessante que na questão de obediência, a gente confunde algumas coisas. Olha na sua vida prática. Quando você era menino ou menina, e você tinha o relacionamento com seu pai, e quando o pai e a mãe davam uma direção para você, e você obedecia, não lembra que as coisas davam certo? Agora, lembra daqueles momentos em que seu pai e a sua mãe davam uma ordem a você, e parece que a gente até dizia a voz de mãe, ei pai, que voz, hein? Que palavra, porque todas as vezes que a gente desobedecia, nunca dava certo. É este princípio que Daniel resgata. Nós estamos colhendo, nós estamos vivendo aquilo que nós plantamos lá no passado. Nós não ouvimos a sua voz, nós não obedecemos os profetas, nós não estivemos atentos aos seus escritos. Então hoje, como desobediência, nós sofremos, nós padecemos. Não mudou muito isso na história. Vaetet panai el Adonai ha Elohim. Voltei o rosto ao Senhor para compreender a sua palavra. Mas em segundo lugar, voltei o rosto ao Senhor Deus
para declarar quem Ele é. Interessante que nesses poucos versículos nós percebemos a intimidade que esse profeta tinha com Deus, em virtude de todas as formas, reconhecimento, medidas, palavras e qualidades que ele declara acerca do Deus de Israel. Veja no versículo 4, ele diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e terrível, temível, o Deus Gadol, o Deus grande, o Deus magnífico, o Deus importante, honrado, distinto, que sobressai a todos os deuses. O Deus Gadol. Mas além desse compreensão de quem Deus é, através do Deus grande e temível, no versículo 4 ele diz: orei ao Senhor, e esse Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia. Esse Deus que Daniel está declarando é um Deus fiel, é um Deus que cumpre as promessas, é um Deus que guarda as alianças, um Deus que tem compromisso com a sua palavra, um Deus que tem acordos e combinações. E ele continua declarando, versículo 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Além de ser um Deus grande, além de ser um Deus fiel, é um Deus misericordioso, que se compadece da minha desgraça, que se compadece da minha miséria. É um Deus misericordioso, e a palavra diz, através do profeta Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de você, de mim, de nós não sermos consumidos. Mas ele continua falando sobre quem Deus é, porque quando você volta o seu rosto para o Senhor, você declara quem Ele é para a sua vida. Ele diz no versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence o perdão. O nosso Deus, o Deus de Daniel, é um Deus perdoador. Versículo 7 do capítulo 55 de Isaías, ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá, e volte-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Um Deus grande e temível, um Deus fiel, misericordioso, um Deus perdoador. Mas no versículo 14 ele continua: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós e fez este mal vir sobre a nossa vida, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que Ele faz. Me recordo que na década de 80 cantava num coral da IPI do Tucuruvi, e uma das canções que me marcava muito era uma que dizia: justo é Senhor em todos os seus caminhos, és digno em todas as tuas obras, perto estás de todos os que te invocam, de todos os que te invocam em verdade. Salmo 145, 17, 18. O Deus que Daniel está declarando, quando se volta o rosto para Ele, você está dizendo: Deus, o Senhor é esse Deus grande, misericordioso, perdoador, Deus justo. Mas Ele continua dizendo: o Senhor é um Deus poderoso. Versículo 15, Ele declara assim: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão forte, com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Nós percebemos um Deus que intervém na história, um Deus que tem o poder, que tem a capacidade. O próprio profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 21, ele diz acerca do seu Deus, que esse Deus que nós temos, em que muda o tempo, que muda as estações, que remove reis e que estabelece reis, porque Ele é o Deus poderoso. Mas ele continua a descrição desse voltar-se para quem Deus é, dizendo que esse Deus é amoroso. Versículo 17, faz resplandecer o seu rosto por amor do Senhor. Várias vezes nós vamos encontrar na Bíblia esta expressão, por amor do seu nome. Quer dizer, pela sua honra, Deus, pelo cumprimento da sua palavra, pela sua reputação, pela sua fama, pela sua glória. Age por mim, por amor do seu nome. Vivifica-me, Senhor, por amor do seu nome, por zelo, por honra que o seu nome tem. Um Deus amoroso e um Deus presente. No versículo 18 ele diz: abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade. Senhor, nada é oculto aos teus olhos,
tudo está patente e visível aos teus olhos. Eu volto o meu rosto para o Senhor para declarar quem o Senhor é, porque o Senhor é um Deus presente, que se faz real, concreto, na minha miséria, na minha desolação, na minha luta, nos meus dilemas, na minha desgraça, nos meus desafios. Agar, uma escrava de Sara, fugindo, o Senhor encontra com ela e ela faz uma declaração linda. Biar Leroy, o Senhor é um Deus que vê. O próprio Moisés declarou acerca do Senhor, quando se apareceu a ele, disse: certamente vi a aflição do meu povo. O seu Deus é um Deus presente, é um Deus que vê, é o Deus Emanuel, que tabernaculou com você, que fez tenda na sua vida e que disse: eis que estou convosco todos os dias. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Vaetenai etpanai el Adonai ha-Elohim. Voltei o rosto ao Senhor Deus para compreender a sua palavra, para declarar quem Ele é. Mas a gente vê aí também, para me humilhar perante Ele. Essa é a postura adotada pelo profeta Daniel. No versículo 3 ele diz que ele voltou o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel tinha a consciência da sua real situação, da sua posição. Um ser humano pequeno, insignificante, irrelevante, diante de um Deus grande, a ponto de ele dizer: Senhor, a ti pertence a glória e a honra, e a mim o corar de vergonha. Eu estou fazendo leitura numa tradução diferente, estou no livro de Ezequiel, e eu fiquei espantado, porque mais de 90 vezes, nessa tradução, a expressão filho do homem aparece ser humano. Eu fiquei espantado, porque todas as vezes que eu li Ezequiel, eu estava lendo ser humano, você insignificante, você falível, você miserável, pecador, ser humano, ser humano, ser humano. Então, voltar o rosto para o Senhor é para reconhecer a sua situação humana, a sua posição, mas é para ter também consciência da sua dependência, consciência de que sem Ele nada você é, você não estaria em pé, você não levantaria da sua cama hoje, você não estaria com a sua família, uma vida que depende totalmente do Senhor e das disposições dEle. A consciência da sua miserabilidade, desse corar de vergonha diante da glória do Senhor. Ele por 2 vezes repete isso: a ti, Senhor, pertence a glória, a majestade, e a mim o ficar envergonhado, ficar sem jeito diante da sua majestade, não tenho o que dizer. Um salmo que também marcou muito a minha juventude é o Salmo 130, que diz: das profundezas clamo a ti, ó Pai, de onde vem o socorro? Nas minhas fraquezas. Escuta, Senhor, a minha fraca voz, estejam alertas os teus ouvidos. E se observares, Senhor, iniquidade, quem subsistirá? Voltei o meu rosto para o Senhor, para de fato reconhecer a minha situação deplorável e me humilhar diante dEle. E essa consciência da miserabilidade é evidenciada pela sua postura. Jejum, pano de saco e cinza. É uma situação que caracteristicamente, visivelmente, mostra a contrição do seu coração. Nós estamos fazendo uma segunda mobilização de jejum e oração de 7, 14 e 21 dias. Para quê? Para nos humilhar diante do Senhor, para entender a nossa insignificância, a nossa dependência dEle, para clamar: Deus, ouve, Deus age, Deus intervém em nós. Alguns anos atrás, fazia a leitura de uma revista, Ultimato, e foi escrito um artigo lá do livro de Daniel, que eu achei muito interessante. O título do artigo era Tocado, Sacudido e Rebaixado. Interessante que ele pegou por base o texto de Daniel 10:10, quando diz assim: eis que certa mão me tocou, me sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos.
É justamente essa posição que Deus espera de você e de mim, para entender as desolações de Jerusalém, para entender as pandemias da vida, para entender os momentos difíceis. É voltar o rosto ao Senhor. Vaetenai et panai, El Adonai ha Elohim. É dizer, voltei o meu rosto ao Senhor, para me humilhar perante Ele. Mas Daniel me ensina mais. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para me converter. Versículo 13, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Na verdade, a conversão, como você classificaria a conversão? Eu diria que seria um processo de mudança que Deus promove na vida de uma pessoa, com a participação, com o desejo, com a abertura dessa pessoa para esse Deus agir no seu coração. Então a conversão é uma ação divina com a parceria humana, em que Deus, na palavra de Jesus mesmo, eis que sou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Existem algumas etapas da conversão que eu queria numerar, que é muito importante entender essa conversão num processo. Primeira etapa, eu diria que é o toque da graça. É a ação de Deus na minha vida, aquela sensibilidade que sussurra no meu ouvido. São aquelas evidências na história da minha vida que mostram que Deus é gracioso comigo, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso e que o seu amor se manifesta constantemente em minha vida. São aqueles flashes da graça que vive confrontando a sua vida com Deus e também através da sua palavra. É a percepção também e o reconhecimento do seu estado precário, da sua miserabilidade. Esse texto diz pecado, que é o seu erro, a sua falha, o alvo, o rumo perdido, a impureza, a sua condenação. Mas ele diz também iniquidade, que é aquele procedimento perverso, aquela maldade do meu coração, aquelas coisas torcidas e distorcidas no meu íntimo, as coisas erradas e pervertidas que fervilham dentro de você. Ele menciona também que é necessário reconhecer no processo de conversão a sua perversidade, a sua ação ímpia, a sua ação reprovada, a sua ação que é contra Deus diretamente. Mas ele diz também da rebeldia. Ele fala que você tem que mudar desse caminho, aquela postura que é contra Deus, que se revolta contra Deus, que dá as costas a Deus. E ele diz, apartando-nos, desviando, afastando, retirando e ouvindo. O filho pródigo é um exemplo clássico disso. Há um reconhecimento do seu estado de miséria, da sua situação de pecado. Lá em Lucas, o evangelista, no capítulo 15, registra, então caindo em si, no processo de arrependimento, além do toque da graça, caia na real, cai em si, entenda o seu jeito, o seu pecado, a sua rebeldia, a sua iniquidade, que você está apartado do Senhor. Eu li nessa semana que um médico ateu na Itália, cuidando dos pacientes, de todo o tumulto que enfrentou na pandemia, ele se reencontrou com Deus. É justamente isso, o processo de conversão, é o toque da graça, mas é ver o caminho errado que nós estamos indo e se arrepender. Vergonha da sua situação, é aquilo que o filho pródigo declara: quantos trabalhadores, meu pai, tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. A pessoa sem Deus está vazia, está perdida, morrendo de fome, angustiada, com medo, com pavor. Se você não tomar uma medida, experimentando o toque da graça, reconhecendo essa sua miserabilidade e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu queria ficar na casa do Pai, como esse homem fez. E esse texto declara que muitas pessoas, mesmo vivendo no estado miserável, trágico e desgraçado, não se arrependem. Mesmo situações difíceis que as pessoas experimentam, elas ainda não se voltam para o Senhor. E no processo de conversão, há uma atitude, porque o próprio filho pródigo diz: levantar-me-ei, irei ter com o Pai, e lhe direi. Esse processo de atitude, de medida, de postura. Um dos versículos que eu aprecio muito é de Daniel 1:8,
quando lá está escrito, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Postura, decisão, atitude de mudança. E ele entra agora num outro estágio, que é da confissão. E aí Daniel é clássico nisso. Versículo 4, confessei ao Senhor e disse. Versículo 9, temos rebelado contra o Senhor. Versículo 10, não obedecemos a tua voz. Versículo 11, sim, Deus, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Versículo 20, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel. Daniel confessava não somente o seu pecado, mas o pecado do povo de Israel. É o que o filho pródigo fez. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí entra a mudança, porque o filho pródigo recebe um anel, uma sandália e uma roupa. Seja bem-vindo, retorne àquela sua posição. É a mudança de um estado, de um caminho para o outro, e nos convertemos ao Senhor. O link com Jesus aqui é muito perfeito, pois ele mesmo diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Interessante que aqui o Daniel diz assim, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Libertar do pecado, da iniquidade, da devassidão, da impiedade, para se aplicar à verdade. E Jesus diz, eu sou a verdade. É aplicar a conhecer Jesus e andar com Ele. Vaetenai et panai el Adonai ha Elohim. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar a sua presença. E aqui a ideia é de um desejo profundo, de uma procura, de uma entrega ao Adonai Elohim. Busca ao Senhor o seu poder. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus ensinou, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E Daniel mostra que ele fez isso, buscou o Senhor com orações e com súplicas, com jejum, panos de saco e cinzas. Com orações, é aquela oração poética, litúrgica, é declarar os salmos, declarar a palavra do Senhor. Orações que reconhecem o poder de Deus, orações que confessam os seus próprios pecados, orações que confessam os pecados dos pais, da cidade, da sua nação, do seu povo e do país. Eu aprendi com uma coreana, ensinando sobre oração, de que muitos nós ocidentais oramos primeiro por nós. Mas ela dizia que a igreja da Coreia ora primeiro pelo seu país. Ora pela sua nação, ora para que haja arrependimento. Eu sei que somos muito afiados em falar bem ou falar mal do governo, em comparar governos, em comparar candidatos, em ficar criticando todo o cenário. Mas eu queria desafiar você, se você quiser voltar o seu rosto para Deus, você precisa buscar ao Senhor, a presença dEle com oração, e clamar pelo seu país, e clamar pelas nações do mundo, e clamar para que Deus possa agir e intervir, como Daniel assim o faz. É uma súplica humilde, uma súplica fundamentada na face amorosa do Pai, mas uma súplica insistente, porque nesse pouco texto, nessas poucas palavras, ele, Daniel, diz no versículo 17, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Versículo 18, inclina, meu Deus, os ouvidos e ouve. Olha para a nossa desolação. Vaetená et panai el Adonai ha Elohim. Voltei o rosto ao Senhor Deus para clamar por socorro. Versículo 19, ele declara, fechando a sua oração, ouve, Senhor, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende, ó Senhor, age, Senhor, não demora. O encerramento da sua oração é enfático, é contundente, para clamar para um Deus pessoal, mas um Deus comunitário, um Deus coletivo. Recorre a esse Deus de Israel, a cidade e o povo que é chamado pelo teu nome.
E aqui aquela palavra de Deus a Salomão quando consagrava o templo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Parece que Daniel conhecia a liturgia da oração que o próprio Senhor Deus instruíra a Salomão, porque ele lia os escritos, ele estava pautado na palavra, na verdade. E essa atitude de voltar o rosto ao Senhor para clamar por socorro, é para clamar de uma forma enfática, de uma forma veemente, direta, como esse homem faz: Senhor, ouve! Ó Senhor, perdoa! Senhor, atende e age! Senhor, não demore, não retarde, não seja tu surdo para comigo. Senhor, perdoa, porque o meu coração reconhece o pecado, e não impute a minha iniquidade. Senhor, atende e age, socorre. Deus, não aguentamos mais o isolamento, ficar fechados, nós queremos ir para a vida. Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, muda a história, intervém e muda o coração dos governantes, dos homens desse mundo. Mas não demore, não retardes, não esqueça de nós. Vaetenai et panai el Adonai ha Elohim. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Vivemos dias difíceis, sim. Esse auditório vazio é prova disso. Mas não são tão difíceis quanto os dias que Daniel viveu. O que Daniel fez? O que você pode fazer? Eu concluo dizendo que você é convidado a fazer o que Daniel fez. Vaetenai et panai el Adonai ha Elohim. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Compreender a sua palavra. Me debruçar sobre o que está escrito aqui para discernir o que estamos vivendo. Declarar quem Ele é. O Deus Gadol, temível, poderoso, misericordioso, amoroso, perdoador. Me humilhar perante Ele. A Ele pertence a glória e majestade, a mim o corar de vergonha. Para me converter dos meus maus caminhos, da minha iniquidade e voltar à palavra, experimentar o toque da graça de Jesus na cruz, arrepender dos meus pecados, confessar a minha pecaminosidade e adotar uma atitude de mudança, de coerência, de resgate dos valores que este livro contém. Buscar a sua presença, com orações e súplicas, com jejuns, panos de saco e cinzas. Deus me chama para clamar a Ele por socorro. Senhor, aqui estamos nós para declarar a nossa dependência do Senhor. Voltamos o nosso rosto, Senhor, para compreender a Tua palavra, para declarar quem o Senhor é, para buscar a Tua presença, para nos converter dos nossos maus caminhos, para também poder, de forma veemente, clamar ao Senhor: ó Deus, ouve, Deus, age, não retardes, socorre-nos. Pai, que esse comportamento desse profeta, no momento difícil da história do seu povo, intercedendo pela sua nação, e nenhuma das suas orações pede por sua situação pessoal, que nós, povo do Senhor, possamos estar pedindo ao Senhor o socorro, o perdão, a clemência pelo nosso povo, pelo mundo, pelos governantes, pelos príncipes deste mundo, e nós mesmos poder declarar ao Senhor: a Ti pertence a glória, a honra, o poder, a soberania, o louvor, a adoração, e a nós o corar de vergonha. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém.